Quando éramos criança, minha irmã Carla e eu não sabíamos que éramos diferentes. Como poderíamos? Passávamos o tempo todo dentro de casa. Nossos pais nunca nos deixavam brincar na rua. Diziam que era para nossa proteção. Lembro-me claramente de meu pai recitando todos os horrores do mundo que aconteciam do outro lado da nossa porta. Animais viciosos, homens perigosos, doenças mortais. Todo dia ele trazia nova razão para não nos aventurarmos fora das paredes de nossa casa. Entendi a verdade muito mais tarde. Eles tinham vergonha da gente. Carla e eu éramos muito próximas, tanto metaforicamente quanto literalmente. Passávamos todo o tempo juntas. Eu li que irmãos gêmeos geralmente são assim, mas éramos além. Com frequência, tínhamos o mesmo sonho. Carla movimentava a perna esquerda e eu a direita. Logo, todos os nossos brinquedos estavam conectados em pares. O porquinho de pelúcia estava grudado no jacaré. A boneca chinesa junto com o dinossauro de plástico. Carla e eu até fomos longe demais quando grudamos nossos travesseiros juntos. Para que eles não fiquem solitários, mamãe, falei para nossa mãe, que ficou chocada. Carla e eu éramos muito diferentes em alguns pontos. Eu não tinha problemas em aceitar e seguir regras dos nossos pais, mesmo essas sendo abundantes. Carla odiava regras, mesmo as pequenas, como ter que escovar os dentes antes de ir para a cama, e a deixavam muito brava. Eu gostava de vestidos que mamãe fazia para mim, mas Carla os rasgava com os dentes. Carla não falava, não que fosse sua culpa. Ela não conseguia movimentar a boca do jeito que nós podemos. Isso não significava que não nos comunicávamos. Na verdade, eu e ela conversávamos constantemente, sempre pela mente. Eca, odeio banana, falou ela, enquanto nossa mãe nos serviu o café da manhã. Cala a boca, Carla. Eu me virava para a mamãe, sorria e dizia, obrigado pelo café da manhã, mamãe. Carla rosnava por entre sua respiração. Você é uma puxa-saco, somos prisioneiras aqui, eu e você os trata como deuses. São nossos pais. Mamãe podia notar que estávamos discutindo em nossa mente, mas nunca comentava sobre. Acho que ela não tinha muita vontade de saber o que rolava entre nós duas. Quando éramos novas, notei que eu e Carla não nos parecíamos com as crianças dos livros ilustrados. As crianças sempre eram sozinhas, mas eu e Carla estávamos sempre juntas. Perguntei para o papai e ele falou que tínhamos nascido com uma patologia. Vocês estão doentes, disse ele severamente. Mas os médicos não podem separar vocês. Iria matá-la. Ele adoraria me ver morta, Carla sussurrou em sua mente. Claro que não, ele te ama, respondi. Mas ele não amava. Eu sabia disso em segredo. Nossos pais faziam questão de esconder o fato que me favoreciam. Viam Carla como um peso morto. E enquanto isso, envelhecemos. Tenho que admitir que comecei a entender a opinião deles. Ela era difícil de lidar. Estava sempre chateada com alguma coisa. Além do mais, ela era o motivo de eu não poder sair de casa ou ter amigos. Quando tínhamos 12 anos, nossos pais começaram a nos deixar usar o computador. Supostamente só poderíamos estudar nele, mas quando ficamos sozinhas, sempre tentávamos usar o Google para nos achar. Gêmeos que compartilham o mesmo cérebro. O primeiro artigo era sobre um gêmeo que havia devorado um ao outro dentro do útero. Claramente, isso não era relevante. O segundo era sobre gêmeos siameses. Pulamos esse porque nós éramos americanas, óbvio. Então, chegamos ao terceiro, o qual acompanhava uma foto. As duas mulheres adultas que compartilhavam a mesma cabeça. Uma era grande e a outra era pequena.
parecia um pouco comigo e com Carla. O artigo mencionava-as como gêmeas chifópagas. Dizia que, apesar delas quererem se separar, os médicos acharam arriscado demais. Somos nós, falei para Carla. Por que alguém ia querer se separar? Talvez para se parecerem como pessoas normais, respondi. Eu prefiro muito mais ficar com você do que me parecer normal, disse Carla. Eu fiz uma pausa antes de falar. Eu também, Carla. Mas isso foi antes do assassinato de Carla. Ela morreu sufocada. Tínhamos 14 anos. Eu soube o momento exato em que ela parou de respirar. Senti um arrepio correndo por todo o meu corpo, como se algo tivesse se rastejando por debaixo dos meus nervos. Comecei a gritar. Eu queria, mas a reação foi involuntária. Eu não queria, mas a reação foi involuntária. Talvez fosse Carla gritando por mim. Minha mãe apareceu no quarto no mesmo instante, como se já estivesse lá. Meu pai logo atrás. Eles me levaram para o hospital às pressas. Foi a primeira vez que senti a brisa da noite em meu rosto. Todo e qualquer medo de sair na rua evaporou. Era liberdade. Vi homens e mulheres diferentes, de diferentes raças. Eles se juntaram à minha volta, me olhando como um animal selvagem. Não me importei. Era uma bênção. Eu até tinha esquecido o corpo morto da minha irmã pendurado em mim. Ninguém tentou ressuscitar Carla. Mesmo que eu já soubesse que ela estava morta, não houve tentativa para salvar sua vida. A única coisa que o médico fez foi me preparar para a cirurgia. Papai e mamãe acariciavam meu cabelo, falaram que me amavam e que logo tudo estaria acabado, que os médicos iriam remover o tumor. O tumor era minha irmã. Acordei algum tempo depois com a sensação estranha de peso aliviado. Meus olhos mal estavam abertos, mas pude ver os meus pais adormecidos num sofá próximo. Eu estava conectada a várias máquinas. Olhei para o lado e percebi que estava sozinho. A sensação conhecida do corpo de Carla ao meu lado não existia mais. Logicamente, eu sabia o que tinha acontecido. Carla morreu. Então, eles a removeram de mim. Mas o choque de não ter mais ao meu lado fez com que meu coração disparasse. A coisa que eu mais queria, que mais desejava em silêncio, era aterrorizante. Me recostei de volta e mexi a cabeça de um lado para o outro. Era tão estranho poder me mover livremente. Não havia um corpo extra para me atrapalhar. Divaneei sobre onde estaria o cadáver de Carla. Será que ela estava sozinha? Será que eu estava sozinha? Estiquei minha mão e hesitantemente toquei o curativo em cima da carne, que antes me conectava a Carla. No seu lugar havia uma enorme cicatriz e vários pontos. Tudo o que sobrou da minha irmã fora o vazio. Não parecia real. Eu só estava consciente fazia poucos minutos e o pânico já tomava conta de mim. Aquilo tinha sido um erro. O que aconteceu com Carla? Onde ela estava? Carla, você está aí? 1 minuto se passou. Silêncio. Então, uma onda de gritos tomaram conta do meu cérebro. Era a voz de Carla, incendiando minha mente, com gritos horripilantes. Meus olhos ficaram arregalados. A voz de Carla começou a falar entre os gritos. Eles me mataram! Eles me mataram! Eles me mataram! Cala a boca, eu gritei. Meus pais acordaram. Só então percebi que tinha falado em voz alta. Eles vieram em minha direção, tentando me acalmar.
tentando acalmar meus medos. Mas enquanto isso, Carla me atormentava. Eles me mataram, dizia ela. Tentei não responder à sua voz, mas não importava. Carla não ligava se eu respondia ou não. Por dias a fio, ela ficou apenas lamentando sua morte, enquanto os médicos me ensinaram a levantar e andar. Sem a Carla. Ela continuava a falar sem parar. Eu fingia que tudo estava bem, mas a voz estava acabando com a minha sanidade mental. Eu não conseguia dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, ela começava novamente. Foram eles, nossos pais malditos. Eles colocaram um travesseiro na minha cara e me mataram. Não contei para ninguém sobre a voz. Quem entenderia? Logo recebi a alta para ir para casa. Meus pais tinham dado um jeito para eu começar a ir à escola normal. Compraram uma peruca para cobrir a cicatriz desfigurada. Todas as portas agora estavam destrancadas para mim. Não havia mais necessidade de me esconder. Eu devia me sentir no céu, mas ao invés disso, a voz da minha irmã continuava me assombrando. Morta, estou morta, eles me mataram. Repetia ela. Meses se passaram e a mesma existência agonizante. Eu perdi peso, dormia muito pouco, nada me trazia felicidade. Carla estava tentando me deixar louca. Não sabia se era minha imaginação ou se era Carla realmente. Estava de certa forma viva no meu cérebro, mas um dia decidi que já era o suficiente. Eu não podia mais aguentar aquilo. Eles me mataram, nossos pais me mataram. Carla gemia nos meus tímpanos. Eu respirei fundo e disse: Carla, você tem que parar. Coloquei a mão na minha boca. Eu não tinha falado na minha mente, só em voz alta. Tentei de novo. Pare, Carla. Desesperadamente enfiei a mão na boca para tentar não falar em voz alta, mas nada aconteceu. Minha habilidade de falar com minha irmã pela mente tinha morrido junto com ela. Eles me mataram para terem uma filha normal. Me sufocaram com um travesseiro. Eles não te mataram, Carla. Eu matei, berrei. A voz de Carla parou de repente. Minhas lágrimas escorriam em minhas bochechas. Com um sussurro continuei. Eu não podia mais viver daquele jeito. Eu queria ser normal. Eu ainda podia sentir o peso do travesseiro que coloquei no rosto de Carla. Eu lembrava dos seus gemidos, apelos de ajuda. Eu podia sentir sua mão procurando pela minha. Então, algo mudou. Me senti tonta e olhei para o meu próprio corpo. Parecia que eu estava levitando para longe de mim mesma. Meu ser começou a diminuir. Senti meus braços e pernas sendo repuxados. Depois meu torso e finalmente estava de volta no meu cérebro. Eu era uma bolinha escondida em algum lugar profundo da minha mente. Meu braço se levantou lentamente. Meu braço, o braço dela. Minha voz soou alta, mas não era eu quem falava. Finalmente você admitiu. Aterrorizada falei. O que está acontecendo? Mas era apenas na minha mente. Nossa mente. Só porque você matou meu corpo, não quer dizer que não compartilhamos o mesmo cérebro. Minha voz saiu rouca. Eu estava esperando você fazer isso. Sabia que você faria. Você é igualzinho aos nossos pais, monstros nojentos e sujos. Mas eu sempre fui mais forte e mais esperta que você. Você matou meu corpo, mas quem tem o controle sobre o cérebro sou eu. Carla fez meu corpo se levantar, fazendo meus membros tremer. Desesperada, tentei tomar o controle, mas estava certa. Ela era forte. Ela era mais forte do que eu. É estranho poder falar. Ela falou em voz alta. Estou gostando muito mais do que achei que gostaria. O que você vai fazer? Perguntei.
Eu vou me tornar você, a mais bonita, a desejada por meus pais, e então vou matá-los. Talvez eu costure a cabeça deles bem juntinha. Lembra quando odiavam quando fazíamos isso? Nossos brinquedos é a melhor parte que eu ainda vou ter de você. Presa no fundo do meu cérebro. Ela riu. Eu sempre falei que nunca iríamos nos separar. Isso foi há 7 anos atrás. Nossos pais estão mortos há muito tempo. Ela nunca cumpriu a promessa de costurar a cabeça deles. Ao invés disso, usou nossos travesseiros colados para sufocar os dois de uma vez só. Eu tive que assistir a tudo sem poder fazer nada. Eram minhas mãos cobrindo suas bocas, assim como fiz com Carla. Você deve estar perguntando o motivo dela ter deixado eu escrever isso. Esse texto é minha confissão, uma das formas que arranjou para me atormentar. Carla permite que eu tenha alguns momentos controlando o corpo, me dando um gostinho de liberdade antes de me tirar novamente. Eu devia ter desconfiado que nunca conseguiria me livrar dela. Ela é uma parte de mim e agora estou presa para sempre a ela. Eu queria nunca ter assassinado minha irmã, mas ela parece feliz que o fiz.